Abra sua Bíblia, livro do profeta Abacuque, capítulo 2. O pastor já fez a leitura no início do trabalho, mas eu gostaria de ler só alguns versículos com os irmãos ficarem mais familiarizados com o capítulo 2 do profeta Abacuque. Queremos agradecer mais uma vez a Deus por esta tão honrosa oportunidade em que Ele nos dá, nos confia também, nos concede estar na noite deste dia, ministrando para os irmãos. O pastor nos passou essa incumbência de estudar o capítulo 2 para ministrar, então a gente é ovelha, a gente obedece ao nosso pastor, amém? Abacuque capítulo 2 diz assim, a partir do verso 1: Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Verso 2: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Amém. O capítulo ele é composto por 20 versículos, mas eu vou ler somente esses 2 versículos para a gente ganhar tempo nessa noite. Pois bem, irmãos, quando a gente olha para o capítulo 2 de Abacuque, a gente começa a ver a indagação do profeta lá no capítulo 1, quando Deus fala para o profeta que ele ia levantar um povo ímpio para julgar Judá. Por quê? Judá havia em simples palavras que eu vou dizer, violado o mandamento do Senhor, desobedecido ao Senhor, violado o ano sabático. Então, existiam muitos pecados que Deus foi acumulando ao longo dos anos, e agora Deus tinha uma sentença para Judá. E no capítulo 1, a gente vai ver as indagações do profeta, perguntando por que o Senhor. E no capítulo 2, que é a continuação do capítulo 1, a gente vai ver agora, a gente observa que o profeta ele faz uma pergunta a Deus no capítulo 1, mas no capítulo 2, agora eles tomam uma posição. E qual foi a posição que o profeta Abacuque tomou? Está no verso 1. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, que nós vamos acompanhar versículo por versículo, tá ok? Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Em outras palavras, Abacuque se posiciona numa torre de vigília, em uma posição para ver o que ia acontecer. Deus já havia falado para o profeta que ele tinha uma sentença para ajudar. Agora ele se posiciona e diz: agora eu vou permanecer na torre de vigília para que eu possa observar o que vai acontecer. E o que eu acho interessante é que no verso 1 ele diz: para eu ver o que fala comigo, eu vou estar na torre de vigília, vigiando para ver o que fala comigo. E quando eu for questionado, quando eu for arguido, eu vou responder. E aí, irmão, no verso 2, Deus ele dá a resposta para o profeta que ele tanto buscava. No verso 2 ele vai dizer assim, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Em outras palavras, Deus respondeu para o profeta através de uma visão. E Deus faz um pedido para o profeta: olha, profeta, a visão que eu vou te dar, escreve ela em tábuas. Em algumas versões, vai estar escrito aqui, vai estar escrito da seguinte forma: escreve em tabuazinhas, em tábuas pequenas. Mas na versão que eu estou usando aqui, que é a Estudo Pentecostal, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ele está escrito da seguinte forma: escreve a visão em tábuas para que ela fique bem legível. E qual é a visão? Qual foi a visão que Deus pediu para que o profeta registrasse? A gente, para poder falar sobre a visão, é necessário a gente observar que Abacuque, no capítulo 1, ele busca a resposta de Deus. E, segundo, Deus instrui o profeta a escrever a visão, como já foi falado. E agora, irmão, na visão que Deus dá para o profeta,
Deus agora vem com um pronunciamento contra os ímpios. E qual foi o pronunciamento? Olha para o verso 4 agora. Como eu disse, nós vamos mastigar o capítulo. Este capítulo ele é muito profundo. Então a gente vai só dando umas pinceladas por alto. Então os irmãos podem estudar em casa, podem pesquisar mais a fundo. Você pode ler com mais calma, com mais atenção, para que você venha a entender melhor o assunto do capítulo 2. Aí no verso 4 ele diz assim, ó: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Verso 5 agora. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Um homem soberbo que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo e como a morte que não se farta. Ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Deus está dizendo para o profeta aqui, ele está dando um pronunciamento de sentença. E essa sentença aqui, para você entender melhor, ela vai do capítulo 2, do verso 4, até o verso de número 19. Deus vai dar agora uma sentença. E as sentenças, elas vão eu vou usar uma palavra bem simples. Não é só uma sentença, mas ele vai distinguindo o porquê que ele vai dando essa sentença. Por que ele vai dar a sentença na visão que ele deu ao profeta? Vamos lá. A primeira sentença que Deus, a primeira sentença, ou o primeiro ai que ele fala contra os ímpios, que está no capítulo 2, do verso 4 e o verso 5, que é um pronunciamento à arrogância que será punida. Deus está falando para o profeta que ele vai punir os arrogantes. Quem são os arrogantes? Aqui ele está se referindo não mais à nação de Judá, mas ele já está se referindo ao império que iria invadir Judá. E qual foi o império que invadiu Judá? Foi o Império Babilônico. Irmãos, são sabedores que quando o Império Babilônico invadiu Judá, ele já tinha invadido a Síria, já tinha derrotado o poderoso exército assírico, e ele já tinha feito aliança com o Egito. Como o Egito viu que não dava para bater de frente com o Império Babilônico, ele disse: não, peraí, vamos fazer uma aliança aqui para a gente não morrer diante do Império. E Deus permitiu que o Império Babilônico crescesse, se expandisse. Segundo a história, vai dizer que ele tomou toda a região onde hoje é conhecida como o atual país do Iraque. E ele ficou localizado entre os dois rios, né? Que é o rio Tigre e o rio Eufrate. Ficou localizado naquela região que é conhecida como Mesopotâmia. Então o Império Babilônico ele se estendeu, foi um império bem extenso, bem poderoso. Mas havia arrogância no Império Babilônico. E quando a gente vai ler nos livros anteriores, parece-me que no livro de, se não estiver enganado, de Reis, também em Crônicas, quando Nabucodonosor manda alguém para espionar, para ver como é que é a terra de Judá, ali ele vai ver, vai se mostrando o tamanho da arrogância e o tamanho da arrogância que havia naquele império. E Deus promete, meus irmãos, olha para cá, foca em mim, dá um zoom. Deus promete que vai punir todos os arrogantes. Trazendo para a nossa atualidade, essa palavra também é válida para os arrogantes atuais. E a gente sabe que na sociedade odierna que nós vivemos, existem muitas pessoas arrogantes. E o que é arrogância? Arrogância é aquele que se acha demais, né? Se acha o bichão, né? O orgulhoso, né? Aquelas pessoas que são orgulhosas, mas vai além, irmão, que o arrogante, ele se acha o 31 de fevereiro, ele pensa que nunca vai cair. Ele pensa que a vida dele não vai passar, e a vida passa para todos. Assim como o tempo passa para mim, o tempo também passa para os arrogantes. E Deus faz uma promessa de punir os arrogantes. E ele também está se referindo tanto ao Império Babilônico, e a gente trazendo para os dias atuais, como também é uma promessa de punição para os arrogantes, para quem se acha demais. Segunda coisa interessante, vamos para o verso de número 6, 7 e 8. Vamos lá, irmão. O tempo está um pouco resumido para falar tudo que a gente anotou, mas eu vou resumir o máximo possível. Amém, irmãos? Verso 6 diz assim:
Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E ai daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que te hão de morder, e não te despertarão os que te hão de abalar, e não se servirá tu de despojo, visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Deus agora no versículo de número 6 a 8, ele vai dizer que a cobiça trará consequências terríveis. A gente observa que o Império Babilônico era um império rico, era um império poderoso, mas eles eram cobiçosos. Por que o rei Nabucodonosor mandou, esqueci o nome do serviçal de Nabucodonosor, para espionar a terra lá quando o rei estava dominando, quando o rei de Judá ainda era rei em Judá, antes da invasão da terra. Ele foi lá para espionar, para ver. E o que foi que o rei fez? A primeira coisa que ele fez foi mostrar o tesouro. Mostrou o palácio, a grandeza do palácio. Mostrou o trono que Salomão havia feito de marfim revestido de ouro, cuja história diz, e a própria Bíblia diz, que o trono tinha 5 degraus, onde tudo era revestido de ouro, tinha leões, cabeça de leão, era uma maravilha. E quando eles olharam a riqueza, os escudos de ouro, escudo de prata, quando olhou toda a riqueza, ele rapaz, já sei como é que nós vamos fazer. Nós vamos tomar isso aqui. Então, era um império que cobiçava e corria atrás da cobiça. E eles não mediam esforço para adquirir aquilo que eles queriam, porque eles iam matar, invadiam, matavam, e além disso de matar, eles subjugavam aquele reino que era invadido por eles. Então a gente vai observar aqui que Deus também tem uma sentença para os cobiçosos, e ele trará consequências terríveis, porque a cobiça traz consequências terríveis. Olha o que Paulo disse para Timóteo, escreveu para Timóteo. Olha, Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos têm entrado por esse caminho, têm se perdido. Ou seja, os cobiçosos, aqueles que são avarentos, aqueles que cobiçam a mulher alheia. Agora vamos entrar aqui no assunto. Aqueles que cobiçam o marido alheio, cobiçam a mulher alheia, cobiçam o trabalho do outro, cobiçam o emprego do próximo, cobiçam a vida do próximo. Isso trará consequências terríveis. Irmão, é triste quando a gente vê gente prosperando. Eu fico feliz, irmão, quando eu vejo alguém prosperando. Eu fico feliz. Quando a gente vê alguém prosperando, eu fico tão feliz, eu fico alegre, eu dou glória a Deus, eu me alegro com a pessoa. Mas, infelizmente, existe um público que não se alegra. Não fica feliz pela prosperidade do próximo, fica cobiçando. Rapaz, isso aí tinha que ser, era para mim, não era para ele, não, que ele não merece. Eu sou merecedor. Isso é cobiça, irmão. Isso é inveja. E isso traz consequências terríveis. Mas na frente a gente vai ver as consequências que veio sobre o Império Babilônico por conta de tudo isto. Vamos agora para o verso de número 9 em diante. O verso de número 9 está escrito da seguinte maneira: ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Agora no capítulo 2, do verso 9, 10 e 11, a violência também será punida. A violência será punida, os bens mal adquiridos também será punido. Deus traz uma sentença para os corruptos aqui. Agora ele está falando de corrupção. Aqueles que adquiram riquezas ilícitas, terá castigo, irmãos. Foca em mim, dá um zoom. Aqueles que ajuntam tesouros mal adquiridos, haverá punição, haverá sentença. Isso mostra que o Império Babilônico também era um império que, quando eles invadiam uma nação, eles não iam lá para conversar, não. Olha, a gente está invadindo. Não, irmão, o negócio lá já mudava, irmão.
Já entrava era na base da peixeira, né? Se fosse aqui no Nordeste, era na base da peixeira, da foice, do facão. Mas lá foi na base da espada. A primeira vez que o Império Babilônico invadiu Judá, em 605 a.C., se não estiver enganado, meu irmão, lá aconteceu coisas terríveis. A segunda leva também aconteceu coisas terríveis. Na última vez que eles invadiram Judá, eles derrubaram o muro, tocaram fogo no templo, mataram aqueles que eles puderam matar, violentaram, estupraram, pintaram e bordaram. Pastor, estupraram, foi. Leia com atenção, esqueci o capítulo e o versículo. Lamentações, só é 5 capítulos. Leia o livro de Lamentações e vai estar escrito da seguinte forma, dá mais ou menos o que eu vou dizer. Os nossos jovens foram mortos, as nossas mulheres foram violadas. Está no livro de Lamentações. Então, quando o Império Babilônico invadiu Judá, irmão, tudo que você imaginar de violência, tortura psicológica, estupro e morte aconteceu na invasão. E Deus também garantiu uma punição para os violentos. Deus não gosta de pessoas violentas. Deus não gosta. Deus ama o pecador. Mas há certas atitudes que o pecador realiza que enfurece Deus, que atrai a ira de Deus. Então, as pessoas que se apressam para derramar sangue, pessoas violentas demais, há também uma punição para elas. Não lembro qual é o capítulo, o versículo, diz que a vida do ímpio, ela é curta. Ela é como uma flor que cai, logo, é como uma folha. Exatamente. Ela é como uma folha. A folha está lá, de repente a folha fica amarela, cai, seca-se, desaparece. Assim é a vida do perverso. Assim é a vida do homem violento. Então, meus irmãos, Deus, ele não tem prazer na violência, embora alguns reinos na antiguidade foram punidos com violência, né? Punidos assim com extermínio. E Deus permitiu que reinos fossem exterminados, que que reinos fossem exterminados, conquistados pela nação de Israel. Mas Deus, ele não gosta do homem violento. Para vocês terem ideia, tinha um rei na antiguidade chamado Og, rei de Bazã. E a história diz que ele era um dos últimos descendentes de gigante. E Og era um rei temido, irmão. Og era brabo. Og, todos os reinos que estavam ao redor de Bazã tinham medo de Og. E tem um salmo, meu irmão, que o salmista vai falar, né, que Deus venceu Og, rei de Bazã. E a cama dele, lá no livro de Deuteronômio, a Bíblia diz, está escrito na Bíblia, que a cama dele media mais de 8 côvados. Só de cumprimentar a cama do homem, para o homem era grande, era brabo. E além do homem ser gigante, o homem era brabo. Mas lá Deus viu a arrogância, viu a violência que existia na vida dele, a idolatria que existia na vida dele, mandou o exército de Israel lá, cheio do poder de Deus, quando eles estavam crentes, venceu Og, rei de Bazã. Você pode dar um glória a Deus? Porque a violência também será punida. Vamos agora para o verso 12. Verso 12, 13 e 14. Está escrito assim: ai daqueles que edificam a cidade com sangue, que funda a cidade com iniquidade. Irmão, eu preciso voltar bem aqui para o verso de número 9. Ai daqueles que ajuntam suas casas bem mal adquirido. Aqui, volte para o verso 9, por favor. Deus está falando de pessoas corruptas. Deus está falando da corrupção. E quando se fala em corrupção, a primeira ideia que vem na mente do ser humano, e muitas pessoas pensam em política. Mas essa corrupção aqui não está envolvendo só, né? Existe, infelizmente. Existe alguns que são corruptos. Mas essa corrupção aqui, ela é de modo geral. Ela tanto fala de das pequenas corrupções, como também de grandes corrupções. Deus, ele não é a favor da corrupção. Pessoas que adquirem riquezas de forma ilícita, corrupta, e ainda querem atribuir isso a Deus. Não, irmão. Aquilo que foi adquirido de forma corrupta não pode ser dado glória a Deus por isso. Em hipótese alguma. É mais fácil ser dado a glória para o diabo, mas para Deus não. Aquilo que é motivo de glorificar o nome do Senhor,
é aquilo que é adquirido de forma honesta, com trabalho e esforço, e vivendo uma vida justa e cheio de piedade na presença do Senhor. Agora, aquilo que vem na base da corrupção, não. Nós, como povo de Deus, temos que sempre estar dizendo não à corrupção. Vou contar um rápido exemplo aqui que eu vivi. Minha patroa manda eu ir numa determinada local para comprar lá, parece que areia, cimento e algumas coisas lá. E lá na casa da minha sogra estava fazendo uma área e estava precisando de uma meia treliça de 3 metros. Cheguei lá, papai, tem treliça, vocês vendem meia treliça? Não, a gente vende. Aí fui lá onde o dono do estabelecimento, não vou dizer aonde, que eu não vou fazer isso em hipótese alguma em falar onde foi, e lá pedi, olha, eu preciso disso, daquilo. O rapaz fez a notinha, quanto é que deu? Deu tanto. Pá, né? Aí eu disse, não, antes de pagar, eu disse, não, vou só ver aqui o pessoal botando material em cima, depois eu venho e pago. Ele disse, não, tudo bem. Quando eu chego lá, o rapaz, trabalhador lá do local, pega uma treliça e jogou em cima do carro. Pá, olha aí, rapaz, abaixa, tu me dá R$10 e fica por isso mesmo. Eu digo, é mesmo, pá? É mesmo, é? Rapaz, é o seguinte, eu vou lá dentro, vou pagar lá. Ele, por quê? Eu sou crente. Se eu comprar isso aqui na tua mão, na hora que tu me vê na igreja, em qualquer lugar, tu vai ser o primeiro a dizer, aí ó, comprou uma treliça lá que eu desviei lá, ó o crente aí, ó. Irmão, ele baixou a cabeça. Eu não denunciei ele para o patrão dele. Denunciei ele. Mas ele baixou a cabeça, que ainda hoje, quando ele vai olhar para a minha cara, ele não olha nos meus olhos. Vocês entenderam? Hoje, quando ele vai olhar, irmão Nil, ele não olha nos meus olhos, baixa a cabeça, por ele. São pequenas corrupções. E isso faz com que, se o crente não vigiar, ele perde a salvação. Então, Deus, ele não gosta da corrupção. Deus gosta da coisa justa. Bem-aventurados são os justos. Está lá no livro de Mateus, capítulo 5, se não estiver enganado. Todo aquele que pratica a justiça, ele é justo. E o justo também é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, e agora ele vive a justiça de Deus. Aleluia! Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Agora vamos continuar, irmãos. Aquilo que é adquirido de forma ilícita, da base da corrupção, não pode dar glória a Deus por isso. Tem que dar glória a Deus por aquilo que é adquirido com foco, com esforço, com muito estudo, né? Que nem a irmã que veio lá, eu esqueci o nome da cidade agora. A esposa do irmão Fernando, né? Veio para cá para estudar, fazer o mestrado. Eu fiquei feliz demais pela vida dela, irmão. O que mostra isso? Mostra porque quer viver uma vida na presença do Senhor e que quer conquistar, mas conquistar de forma honesta. É verdade, irmã? Isso, honra e glória seja dado ao Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória, mais um glória a Deus? Então, irmão, tudo é por esforço. Tudo é por esforço. Tudo é por mérito do ser humano e também porque Deus abençoa. Hoje a minha esposa, eu gosto de falar da minha esposa, né? Falar bem da minha esposa. A minha esposa trabalha em 2 empregos. Está igual o Júlio lá de Todo Mundo Odeia o Cristo. Eu trabalho em 2 empregos. E hora que legal, eu chamo ela de Rochelle, né? Ficando com ela. E minha esposa ganha bem, irmão. Ganha melhor do que eu, ó. Aí eu olho para ela assim, rapaz, agora eu vou virar gigolô, viu? Porque tá ganhando mais do que eu agora. A gente brinca. Mas eu fico feliz, porque é mérito dela, do esforço dela, do estudo dela. Fez 2 graduações. Ela é especialista em educação especial, tratar com crianças com vários tipos de transtorno. Ela é especialista nessa área. Aí eu olho assim, rapaz, eu disse para minha filha, estude. Faça um mestrado. Ela, mas o mestrado é difícil. Minha filha, é difícil, é prédio alto. Vocês entenderam? É difícil, é um prédio alto. Mas quando a gente tem Deus na nossa vida, irmão, essas coisas que a gente diz que é grande se torna minúscula e Deus nos ajuda e abençoa e o nome dele é glorificado. Amém? Vamos continuar aqui, irmão. Vamos continuar. Porque o tempo não espera, né? Cazuza, antes de morrer, ele escreveu uma música dizendo que o tempo não para. Ele estava certo. O tempo não para. O tempo, o inimigo invencível. Vamos agora para capítulo, verso 12, 13 e 14, que diz assim: ai daquele que edifica a cidade com sangue, que funda a cidade com iniquidade.
eis que não vem do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem com o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o... Olha para cá. Deus está falando aqui que a idolatria, ela é fútil e ela é tola. Deus agora se volta para a idolatria. Porque os babilônicos, eles eram idólatras. Para vocês terem ideia, irmão, lá para existiam muitos deuses na Babilônia. Nabucodonosor era se referente a Nabu, né, um deus babilônico. Como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram lá também na Babilônia. Eles tiraram o nome deles, que eram nomes lá da origem do país deles, colocaram o nome de deuses que existiam na Babilônia. De Daniel botou o nome do principal deus, Beltesazar. Então, Bel era um dos principais deuses babilônicos. Então, a Babilônia, ela era repleta de idolatria. Então, irmão, que o Império Babilônico ele foi destruído duas vezes. E primeiro quando a Torre de Nimrod é destruída, as ruínas onde foi a Torre de Babel foi edificada a cidade da Babilônia. Então já não começa com nada bom. Já começou de forma errada. Ela é invadida, depois ela é reconstruída de novo, a cidade da Babilônia. Onde um dos principais reis da Babilônia era o rei Nabucodonosor. Também era um tirano, era terrível. Foi um dos principais reis, imperador babilônico, foi Nabucodonosor. Aí a Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, que há uma sentença também para a Babilônia. Mas, pastor, a Babilônia já foi destruída como império? Sim, como império físico, como império que a gente pode dizer assim, como monarquia, com o seu imperador, com os seus súditos e com todos os seus recursos. Ela foi destruída como império. Um império físico ela foi destruída. Mas lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz, caiu a grande Babilônia. Não sei se é o capítulo 17, se estiver enganado, é o 13. Dá uma olhadinha bem, irmão. Capítulo 17. E caiu a grande Babilônia. Por quê? Olha para cá agora. Eu lembrei de um amigo meu que está morando na Bahia, Juazeiro da Bahia. Que eu vou dizer é forte. Porque a Babilônia ainda existe nos dias de hoje. Porque a Babilônia, ela é sinônimo de covil de demônios. Babilônia é sinônimo de idolatria. Babilônia é sinônimo de feitiçaria. Babilônia é sinônimo de prostituição, de luxúria, de violência. Então, a Babilônia, ela subsiste até os dias de hoje. Só que não como um império físico, como uma monarquia, mas no sentido espiritual, Babilônia ainda predomina. Eu conversando com o irmão Laércio, ele disse algo interessante. Também o professor João Carvalho, espírito da Babilônia. Engraçada a forma como ele falou. Espírito da Babilônia. Quando a gente vai olhar, a Babilônia espiritual, ela subsiste até os dias de hoje. Mas Deus deu uma promessa de que ela será destruída para sempre. Lá no livro de Apocalipse, Deus fala da queda dela. Deus fala da destruição final dela. Que no capítulo vai dizendo, está escrito da seguinte forma: caiu, a grande Babilônia caiu. 18:2, né? Vamos lá, capítulo 18 do livro de Apocalipse, versículo 2. Eu dizendo que era o 17, é porque é muita informação, acaba esquecendo a referência às vezes, irmão. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda árvore imunda, aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Foca em mim agora. Prostituição espiritual. Muito obrigado, meu irmão. Prostituição espiritual. Por isso que eu disse que Babilônia é sinônimo de prostituição. Fala
Obrigado, irmão. Fala da prostituição espiritual. E toda a ramificação religiosa, todo o ensino religioso, irmão, que é voltada para a idolatria, ela é uma Babilônia espiritual. É morada de demônio, é covil de Satanás. E a gente vê o verso 5 do capítulo 18, né? 17, capítulo 17, verso 5, o irmão está nos ajudando aqui, ele diz que ela é a mãe da prostituição. Então, o Império Babilônico, irmão, existia muito a idolatria no Império Babilônico. Mas, pastor, me explica aí, por que Deus permitiu que esse império se levantasse? Por quê? Porque ele permitiu, porque ele queria julgar Judá. Deus queria tirar a idolatria do meio de Judá. E Judá, irmão, querendo ou não, existiam uns reis lá que uma hora era crente. Os homens eram crentes que estremecia, mas uma hora por outra se desviavam. O reino do norte, por que ele foi vencido? Por causa da idolatria. É como o irmão Nil está nos ajudando aqui. Às vezes o pai dá um castigo no filho, que é para o filho se corrigir, voltar para a casa do pai, os caminhos do Senhor. E Deus faz essa promessa de destruição. Deus fala para o profeta que a idolatria é fútil e tola, não serve de nada. Eu ouvi uma vez o irmão pregando no culto de rua, hoje ele é pastor Erisvaldo, que foi dirigente aqui na Coab 3, na Efatá. Ele dizia assim: rapaz, o pessoal carrega um Deus feito de pedra, de gesso, de barro, e tem que levar o bichinho com cuidado, né? O bichinho com cuidado. Porque se ele cair, já era. Uma vez, eu ri tanto dessa cena, meu pai é desviado. Aí meu pai tinha tomado lá umas engasga-gata e foi para uma determinada local lá para fazer ele é eletricista também, né? Fazer uma instalação. Aí lá tinha uma imagem de um santo, meu pai bem calibrado, pegou um martelo e olhou assim para o santo: o que está me olhando? Eu vou te tacar esse martelo. Aí quem estava ao redor dele falou assim: rapaz, não faz isso é santo nada, rapaz, santo é Deus. Por quê? Porque ele nasceu no evangelho, está desviado. Nasceu no evangelho, mas ele sabe que aquilo ali é só coisas que foi feito pela mão do homem. Lá no capítulo, se eu não estiver enganado, 40 do profeta Isaías, fala também do artifício que não tem poder nenhum. A imagem para nada serve, só serve para ilustrar lá, né? Vai ficar lá, ocupando espaço. Um Deus, exatamente, pegando poeira. Em vez quando tem que tirar a poeira da imagem lá, né? Porque senão o negócio pega. Se eu não estiver enganado, irmão, Oséias capítulo 4, verso 12, ou é o capítulo 5, verso 12, está escrito: o meu povo consulta a sua vara e ela responde, porque um espírito de luxúria os enganou. Querendo ou não, irmão, por trás de tudo aquilo ali, existe um espírito demoníaco, enganando as pessoas, enganando quem vai atrás da idolatria. E Deus, ele abomina a idolatria. Por que Deus abomina a idolatria? Porque está escrito na lei, na Torá: não terás outro Deus além de mim, diz o Senhor. Outra referência para você gravar no seu coração, Deuteronômio 6,4. Diga, ó filhos de Israel: o Senhor teu Deus é o único Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia! Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então Deus não gosta da idolatria. E Deus disse para o profeta: olha, a idolatria aí, esse negócio aí serve de nada. Isso aí é besterol. Aí não serve de nada. Vamos continuar. Verso 15. Vixe, rapaz, o tempo já foi embora. Verso 15, 16, 17. Diz assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez, será farto de ignomia. Em lugar de honra bebe tu também, e ser como um incircunciso o cálice da mão direita do Senhor. Se voltará sobre ti vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. O que Deus está falando aqui, irmão? Vamos lá. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da
violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Mas vamos voltar aqui para o verso de número 15 e 16. O que ele está se referindo aqui? Ele está se referindo aqui sobre os beberrões, sobre os cachaceiros, né? Os pinguços que gostam de tomar uma engasga-gato, né? Água que passarinho não bebe. Deram uma boa noite Cinderela para ele, né? Aí no caso dele aí foi um boa noite Cinderelo, né? Então, irmãos, Deus está se referindo aqui também que há punição para os beberrões, para os que glorificam a bebida e gostam de encher o bucho de cachaça. Deus também, meu irmão, não gosta dessas coisas. Aí tem uns que andam até bêbados no meio da rua. Irmão, não esqueço da cena, eu já crente, novo convertido, fui passar as férias lá na casa do meu pai. Quando eu chego lá, irmão, aí, tipo, minha mãe, cadê meu pai? Disse, não está aqui não, saiu. Aí minha mãe, sexto sentido feminino, né? Sexto sentido feminino. Ele está bem enchendo o bucho de cachaça. Rapaz, foi dito e feito. Quando pensa que não chega, um cidadão lá montado no cavalo, que meu pai andava montado. Aí, chegou lá e a gente olhou assim, oxi, cadê o cavalo? Não, ele está lá dentro de uma moita de espinho, lá caiu bêbado. Aí eu só comigo, pai, tu não tirou ele de lá? Aí lá vai eu, mas a minha mãe. Buscar ele, chega lá, está lá meu pai lá todo cheio de espinho, bêbado, mas ela estava bêbado. Aí peguei ele, joguei em cima do cavalo, montei na garupa do cavalo e vim segurando minha mãe puxando o cavalo. Ô cena, irmão. Entendeu? Cena vergonhosa, mas estava lá bêbado, né, infelizmente. E quantas vezes eu já vi ele chegando bêbado em casa e minha mãe que banhava ele. Exatamente. Então, irmão, Deus ele não gosta do beberrão. Eu esqueci o capítulo e o versículo no livro de Provérbios, diz assim: ao príncipe não é bom quando o vinho se mostrar vermelho demais ao copo. Olha, opa. O que quer dizer isso com isso? Que quando o vinho está vermelho demais ao copo, ele é atrativo. Ele atrai os olhos de quem gosta. Aí tudo começa com o primeiro copo, né? E o primeiro gole. Quando pensa que não, está uma confusão braba. Então Deus também traz também sentença e juízo sobre os beberrões. E sem contar também das orgias que acontecia no Império Babilônico por conta do vinho, por conta da bebida. Eu ouvi um rapaz contando, eu não pesquisei isso a fundo. Eu vi só um colega meu falando isso, um amigo meu falando, que o beijo na boca foi inventado na Roma Antiga. Os maridos saíam, né, saíam para as festas, para os bacanais. Quando chegava em casa, ele dava um beijo na boca da esposa para ver se ela tinha bebido vinho. Aí isso eu ouvi um amigo meu contar. Eu não pesquisei isso a fundo, né, mas eu vou pesquisar mais a fundo sobre o assunto. Aí para ver se ela tinha bebido vinho, né, para sentir o sabor da bebida. E a gente vai observar aqui, tanto no Império Babilônico, como também no Império Romano, acontecia muito esse tipo de imoralidade sexual à base de bebidas. O templo que existia da deusa Diana, lá na Grécia, que as sacerdotisas eram mulheres, outras deusas pagãs que existiam também ali, que as sacerdotisas eram mulheres, para vocês terem ideia, tudo começava com o culto àquelas divindades, com bebida e muita prostituição. Por isso, meu irmão, que Deus ele não gosta do beberrão. E há uma sentença no livro de Apocalipse que os beberrões ficarão de fora. Se eu não estiver enganado, uma das obras da carne também é bebedice, lá em Gálatas capítulo 5. Vai falar também que uma das obras da carne, a partir do verso 17, é a bebedice, se eu não estiver enganado. Mas lá no livro de Apocalipse 22, quase encerrando o livro, diz que os beberrões ficarão de fora. Se você tem um parente que é alcoólatra, como eu tenho, parentes que são alcoólatras, tem um pai também que vem em quando, diz ele que parou de beber, né? Eu viajei com ele, não, eu parei de beber, aí eu não falo do carro, só se foi em copo furado, brincando com ele, né? Então, se você que tem parente que é alcoólatra,
E agora, pastor, como fica a situação dele? Irmão, a situação dele, enquanto ele estiver naquela situação, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 13, o verso número 17, ele já está condenado. Ele está condenado. Mas se ele se converter ao Senhor, há mudança para a vida dele. Mas por isso, meu irmão, eu insisto com você, não pare de orar pelos teus familiares. E no capítulo 18, capítulo 2, versículo 18 e 19, novamente fala sobre a idolatria, que diz assim, ó: que aproveitará a imagem de escultura, que esculpiu o seu artifício, a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artifício confie na obra, fazendo ídolos mudo. Agora que vem a sentença final acerca da idolatria, que toda aquela imagem de escultura que está lá, às vezes a gente entra nas casas, né, tem uma imagem de escultura, às vezes tem um quadro, aquelas coisas mais lindas, aquelas pinturas, aquilo ali não serve de nada, porque o texto está dizendo que ele é um Deus morto, é um Deus, para a pessoa que cultua, ele é um Deus, mas ele não tem vida nele, ele tem nariz, mas não cheira, ele tem olho, mas não enxerga nada, ele tem boca, mas não fala, ele tem ouvido, mas não escuta, ele tem um pescoço, a pessoa pode até enganchar lá um pingente, lá um colar, alguma coisa, uma correntinha, uma gargantilha no pescoço dele, mas é inútil, totalmente inútil. Já o nosso Deus, não, aleluia. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 23, capítulo 4, se não estiver enganado, capítulo 5, verso 4. Capítulo 4 do Evangelho de João, verso 23, diz que Deus é Espírito. Aleluia. Lembrei do pastor Márcio Braga, vocês perderam de dar glória a Deus. Deus é Espírito. Agora, para mim sentir Ele, ver Ele, é verdade, é necessário também que o adorador esteja em espírito, para o adorar em espírito e em verdade. Você já viu Deus? Você já viu as barbas dele? Você já viu as abas dos vestidos dele? Teve um profeta, Isaías 6, ele diz que ele viu as abas dos vestidos do Senhor enchendo todo o templo. Ele diz: eu vi o Senhor, eu vi ao Senhor que estava sentado no alto e sublime trono. Mas ele não vai dar a característica da sua face. Ele diz que viu Deus assentado em um alto e sublime trono. E as abas dos vestidos de Deus enchia todo o templo. Serafins voavam por cima dele e clamavam uns aos outros, dizendo, em hebraico: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você entendeu? Nosso Deus é Espírito. Mas existiu várias manifestações dele no Antigo Testamento, chamado de teofania, de cristofania, manifestações de Cristo. E a Bíblia diz lá no Evangelho de João que ele se fez o quê? Carne. Primeiro capítulo que nós estudamos do livro de primeira epístola de João, na terça passada, vai falar, né? Que ele se fez carne. Aí João escreveu dizendo: nós sentimos. Daquilo que nós sentimos, daquilo que nós vimos, daquilo que as nossas mãos tocaram. O Deus que era Espírito agora se tornou carne e habitou entre os homens. E os homens que foram contemporâneos a ele, tiveram o privilégio de vê-lo, viram a glória do Pai manifestada através do seu Filho. Amém? Para encerrar, que o horário já foi. Eu costumo dizer que o horário é igual instrumento de juquireiro. Foi-se, né? Tchau. E para encerrar, a conclusão chega no capítulo 20. Perdão, irmão, no capítulo 2, verso 20. Vamos ler, o verso 20 diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Vou ler mais novamente, irmão. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O que os moradores da terra têm que fazer diante dele? Calem a boca. Para quê? Para que o Senhor fale, para que o Senhor ensine. Mas infelizmente tem surgido alguns pensamentos ao contrário, que as pessoas, alguns doidos por aí, né? Alguns dizem que existe ateu. Irmão, para mim não existe ateu, existe gente à toa. Existem uns à toa por aí que querem dizer que ele não existe.
de que ele não é real. Meu irmão, a maior prova de que Deus existe e é real é a mudança que acontece na vida do ser humano quando a pessoa se aproxima dele. A psicologia não explica isso. A psiquiatria não explica isso. Filosofia nenhuma vai explicar isso. Por quê? Porque é algo, meu irmão, que ele vai morar dentro do ser humano. Ele habita dentro do coração do homem. E vai começando um processo de transformação de dentro para fora. Aí os atores, né? Os ateus, tinha que ter os ateus, né? Os atores, não. Nós só podemos acreditar naquilo que é palpável, naquilo que a ciência diz que eu tenho que pegar, eu tenho que sentir a densidade do produto. Não, irmão. Nós sentimos não a densidade do produto de Deus, mas nós sentimos a presença real dele. Oh, aleluia! E para finalizar, para fechar, conclusão do verso 20. Deus é glorificado como o único e verdadeiro Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Letra A. Letra B. Abacuque é instruído a permanecer fiel e esperar pela salvação de Deus. Fecho dizendo o que está escrito lá nos versos mais acima. E o justo viverá pela fé. Por isso, meus irmãos, permaneçam firmes ao Senhor. Essa aqui é o resumo que eu fiz do capítulo 2. Esse aqui foi o que eu coloquei, que eu pesquisei. Tinha mais coisas aqui para falar, mas o tempo é resumido, irmão. A gente falou que em volta de 45 minutos, por isso eu vou encerrar por aqui, que já são 9 horas. Mas todo esse capítulo vai falar, primeiramente, do profeta na torre de vigília, esperando a resposta de Deus. Segundo, ele ouve a resposta de Deus, e a resposta de Deus ela vem acompanhada de algumas sentenças e punições para os caldeus, né, para os babilônicos, como também para aqueles que vivem distante do Senhor. E a conclusão de tudo isso, do capítulo 2 e o verso 20, é que Deus, ele é o dominador de toda a terra. Nada está fora do controle de Deus. Nada. Nada. Deus, ele tem um controle de tudo ainda, irmãos. Embora alguns queiram dizer que ele perdeu o controle da coisa, não, ele não perdeu. Existe um filme, eu recomendo vocês assistirem, Deus não está morto, aonde um professor vai dizer que Deus morreu, né? E parece que lançaram até o 2, né? Deus está morto 2, eu não assisti esse não, mas ainda vou assistir. Onde vai falar de um professor que deixou de acreditar em Deus porque ele viveu uma perda na sua vida. Meu irmão, Deus, ele está vivo. O Senhor Jesus Cristo, ele diz: eu vivo pelos séculos dos séculos, amém. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando com seu rico amor. Muito obrigado pela vossa atenção, amém.